Bom, mas de qualquer maneira, agora sim eu estou na linha com o Coronel Marcos Paulo Becker, que é o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Coronel, seja bem-vindo ao Fandango Notícia da Rádio Fandango. Olha, eu comentava agora há pouco que na melhor das hipóteses, depois desse pacote aí, tirando vantagens e praticamente fatiando a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros, mais ou menos uns 2.200 oficiais e soldados deverão, já em época de aposentadoria, pedir para ir para a reserva, é isso mesmo? E como fica a segurança pública? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Fandango, é um prazer poder falar com os senhores. É um poder responder às suas perguntas também. A situação é muito grave, realmente a situação é muito grave. O Rio Grande do Sul já vem de alguns governos não investindo em segurança pública. Primeiro, os governos acham que segurança pública é gasto e segurança pública é investimento, é a primeira necessidade do cidadão. Não adianta ter saúde de primeiro mundo, que nós não temos, não adianta ter educação de primeiro mundo, que nós não temos, sem segurança. E hoje, se eu perguntar aos ouvintes que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, se eu perguntar quem não tem medo nesse Rio Grande, todos têm medo. Os pais têm medo quando os filhos vão para uma balada, ou vão para a faculdade, ou vão para uma escola. Em suma, as pessoas têm medo em ponto de ônibus, andando de carro, nas grandes cidades, no interior isolado. Por que chegou nesse ponto? Porque sucessivos governos não investiram, repito, em segurança pública. Tanto que nos anos 90, a população do Rio Grande do Sul era 7 milhões de habitantes e o efetivo da brigada eram 35 mil homens, 34, quase 35 mil homens. Nós tínhamos 185 municípios e, repito, 7 milhões e pouco de habitantes. Hoje temos 497 municípios, 11 milhões e meio de habitantes e temos, na atividade fim de polícia, temos apenas 9.000 homens. E a verdade é que tem muitos ouvintes de pequenos municípios que sequer têm um policial. Não bastasse isso, esse desmonte que vem acontecendo em alguns governos sucessivamente, porque na medida que o Estado não investe em segurança pública, ele dá vazão para que o crime cresça, e o crime organizado em especial como empresa. E agora, surpreendentemente, o governo Leite, porque embora um homem jovem que não conhece a história do Rio Grande, ele podia ter se cercado de pessoas que conhecem a história do Rio Grande e que alertassem ele do que ele está fazendo. Trouxe técnicos de fora para a Secretaria da Fazenda e para a Secretaria da Administração, não que não possa trazer técnicos de fora, mas deixou de acreditar nos técnicos e na competência, por exemplo, da Secretaria da Fazenda, que tem um excelente corpo técnico, e o secretário da Fazenda veio de fora. Bem, esses secretários, essa equipe que não conhece a história do Rio Grande, porque se conhecesse, certamente não fariam isso que eles chamam de pacote, é um pacote de maldade. A Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil serão entidades completamente sucateadas. O pacote do governador é perverso, ele deixa de reconhecer, e inclusive eu tive o desprazer de conversar com um deputado do PSDB, que ele disse que a Brigada não faz a história no Rio Grande, a Brigada fez e faz a história. O Rio Grande é o que é, desde as guerras cisplatinas, pela ação da Brigada Militar, do Corpo Policial da província de São Pedro, que nós chegamos, a Brigada vem oferecendo vidas nas diferentes fases da história, e hoje, os senhores sabem bem, a Brigada é o anjo do sacrifício, porque ela se sacrifica pela sociedade, dando a vida de seus membros. Esse ano, a Brigada perdeu 4 homens e a Polícia Civil 1 na defesa da sociedade. E o governador lança um pacote maldito, um pacote de maldades e mais. Trouxe técnicos de fora para construir um pacote absolutamente, o que nos foi apresentado, absolutamente inconstitucional, conflitando com a Constituição Federal. E ele está penando com uma falácia para a população gaúcha: nós vamos diminuir o valor do ICMS cobrado, a culpa é do funcionalismo. Assim, ele está prometendo isso para a população, como ele prometeu para o funcionalismo colocar o salário em dia.
E com tantos erros, tantas isenções fiscais, tantos desmandos, ele elege os funcionários públicos do Poder Executivo para fazer as maldades dele. Isso é maldade realmente. A redução salarial é extrema, né? É reduzir o salário de quem trabalha e dá vida. E mais, realmente, a sua pergunta, nós temos um efetivo mínimo, conforme eu já demonstrei, a população cresceu, os municípios cresceram e o nosso efetivo diminuiu. E agora, com essas medidas tomadas pelo governador, certamente nós já temos mais de 1.500 pedidos de transferência para a reserva. O governador hoje publicou aí um projeto de lei dizendo que o pessoal pode ficar até o 31 de janeiro, que ele garante. Ninguém mais acredita na área de segurança nas promessas do governador, porque sabemos que o governador pensa a segurança pública como alguma coisa desnecessária. E certamente para ele ele tem segurança, tem os guarda-costas da própria brigada, tem viaturas blindadas, para ele certamente é, mas a população clama por segurança e o preço que a população vai pagar pelo sucateamento da área de segurança, eu tenho até medo de fazer essa previsão. Eu sou um especialista em segurança pública, conheço, trabalhei mais de 35 anos de atividade fim, fiz cursos em vários países sobre segurança pública, então eu posso dizer, eu conheço segurança pública. E nós estamos condenando a população do Rio Grande, que já tem medo, já é uma população carente de segurança, estamos condenando a sanha da bandidagem. Talvez a empresa mais lucrativa do Rio Grande do Sul, com esse desmonte da segurança pública, talvez, repito, venha a ser o crime organizado, que o crime é como gás. Na medida que o governo se retrai contra a sua polícia, o crime vai se expandir. E a prova é essa, que hoje nós temos um criminoso agindo quase que livremente em todo o território do Rio Grande do Sul. Coronel, nas pequenas propriedades isoladas, das cidades em geral. Pois não. Coronel, mas hoje o governador Eduardo Leite tentou aí amenizar tudo isso, dizendo aí que os policiais que continuarem, que entrarem para a reserva, vão garantir a promoção automática, e, enfim. Alguém vai retroceder aí no pedido de aposentadoria por causa disso, já que poderá ser até considerado inconstitucional essa decisão aí do Eduardo Leite? Certamente, essa decisão também não vai depender só dele, né? Porque também tem a justiça. Veja bem, o governador tem outro aspecto, ele vem fazendo promessas, como quando candidato, fez promessas de botar o salário em dia. Nós já tínhamos o salário parcelado, atrasado, muitos companheiros da brigada se suicidaram, porque falta o dinheiro em casa, todos aqueles que me ouvem sabem como é duro, casais brigando, os filhos querendo material para a escola, querendo ir numa balada e não tendo dinheiro. Então, muitos, a brigada, talvez os ouvintes não saibam, é o maior índice de suicídio do Brasil. Do Rio Grande é quase o dobro do índice de suicídio do Brasil. E o da brigada é 4 vezes o índice de suicídio do Rio Grande do Sul, do Brasil. Portanto, 4 vezes o índice do Brasil. Por quê? Porque o governo, não só por isso, evidentemente, a tensão do serviço, o cidadão sai de casa, o policial não sabe se vai voltar, ele enfrenta bandido ao tempo todo, né? Não tem, quando ele se envolve numa troca de tiros com o marginal, ele tem que pagar ao advogado as custas dele. Não raras vezes, como recentemente, os brigadianos apreenderam uma carga de 4,5 toneladas de droga, foram perante a justiça, numa audiência de custódia, e o que houve? Os brigadianos saíram dali indiciados porque os bandidos, coitadinhos, alegaram que sofreram alguma humilhação dos brigadianos. Os bandidos fortemente armados reagiram, os brigadianos não mataram nenhum, prenderam todos, os bandidos foram soltos e os brigadianos saíram indiciados dali. Aí também me disseram, não, mas o Ministério Público recorreu. Tudo bem, cara pálida, recorreu, ótimo. E cadê os bandidos? Continuam foragidos. Então, essa pressão, mais a falta de salário, era 1 mês de atraso. Hoje são 2 meses de atraso. Chega agora a véspera, como todos os anos de Natal. Não tem dinheiro para o 13º. Vou pagar, não vou pagar. Desestabiliza completamente. Eu lastimo, eu gostaria de poder acreditar na palavra do governador.
Agora, se alguém me perguntar, eu retiro o meu requerimento que eu estou pedindo transferência para a reserva pela palavra do governador, eu não aconselho a retirar, porque ele tem dado a sua palavra e tem agido exatamente o contrário, como agora, desmontando a segurança pública do Estado. Os senhores podem muito dizer, não, esse pessoal tem que fazer isso mesmo. Quem vai pagar o preço do desmonte da segurança pública é a sociedade. Mas Por isso o crime avança. Mas há condições desse projeto ser aprovado aí na Assembleia Legislativa, porque há uma pressão muito forte. O próprio presidente do Tribunal de Justiça já disse que esse projeto que botou todo mundo, servidores públicos, magistério, brigada militar, tudo na mesma PEC, no mesmo PEC é duro demais, muita gente reconhece que é muito duro e que agora dependeria dos próprios deputados modificar esse projeto de emenda e tentar reverter pontos considerados aí cruciais, como é o caso da Brigada Militar. Nós temos ouvido alguns deputados, inclusive da base aliada do governo, porque o governador está contando efetivamente com essa base aliada dele, que são 40 deputados. Mas nós temos conversado com muitos deles e temos tido compromisso, porque eles estão entendendo realmente que o desmonte da segurança pública é um alto preço que a sociedade vai pagar. Recentemente, um jornal de grande circulação fez uma pesquisa interessante, esse ano agora, questão de um mês e meio atrás, e mostrou que só no ano passado, 700 mil, eu vou repetir, porque o número de 700 mil pessoas deixaram o Rio Grande. Quem são essas 700 mil ali na reportagem? Não são moradores de rua, nada contra eles, mas não são mulheres, não. Deixaram 700 mil pessoas produtivas, com dinheiro para investir em agricultura, na pecuária, no comércio em geral, pessoas com capacidade intelectual, deixaram o Rio Grande pela insegurança, pela falta de oportunidades. E o governador, a título, me parece, de uma campanha política futura à presidência da República, quer alegar, eu saneei o Rio Grande do Sul. Não se saneia assim o Rio Grande do Sul, governador. Não se saneia dessa maneira, sacrificando todos os funcionários públicos, todos eles, civis e militares. Mas como eu represento a categoria dos militares, eu digo, o pacote que o governo nos apresentou, eu sou bacharel, não sou bacharel, eu sou advogado, inscrito na OAB também. Fiquei com vergonha. Olha, caiu a ligação. Acho que caiu a ligação. Nós estamos conversando aí com o Coronel Marcos Paulo Beck, que é o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, sobre esse pacote aí, né, que retira vantagens, né, praticamente todas as vantagens dos policiais militares e também dos bombeiros, o que fez com que a própria associação calcule aí em mais, eu falei em 2.200, não, 2.400 policiais já tenham pedido a sua ida para a reserva para poder escapar aí desse pacote de maldades. Coronel, agora sim restabelecemos a ligação. O senhor dizia que fica com vergonha de quê? Eu fico com vergonha de ver advogados de ver um pacote que tiver para ser um pacote sob a tutela, o manto protetor do jurídico, eivado de erros, de incongruências e de inconstitucionalidade. Na parte dos militares, ele é um brinquedo, realmente é um brinquedo, é um pacote muito fraco, tem eivado de maldades, evidentemente, mas com uma série de inconsistências. Inclusive, nós alertamos o governador, no caso dos militares, nós somos regidos pela Constituição Federal, e o governador disse, não, eu sou o governador, eu faço como quero. O governador tem uma hierarquia da lei, e isso foi quanto ao desconto do IP, inclusive, que ele quer aumentar. Então, assim, ó, eu reputo um pacote tomara, espero que os deputados tenham bom senso, que a sociedade pressione os deputados, tá? Que seja um pacote fracassado. Que o governador ache outras maneiras. Eu tenho grandes conhecidos e admiro muito o nosso pessoal da Secretaria da Fazenda.
auditores fiscais, técnicos de alto nível, a Fazenda tem uma série de apontamentos, de soluções para o Estado aumentar a sua arrecadação. Por que o governador não reúne a Fazenda, não busca outras alternativas, além daquela a mais normal, de fazer sobre os funcionários públicos a sua mudança? Eu tenho dito, me permita dizer assim, que é uma frase histórica, né? Alguns atribuem até o Padre Vieira, não importa agora. Importa que um rei forte faz forte a fraca gente. Agora, um rei fraco faz fraca a forte gente. E especialmente a Brigada, que tem sido um elo da garantia do Rio Grande do Sul, da própria governabilidade, dando sustentação aos governos, ao povo, nas diversas fases da história. Tivemos lá no ano 60, por exemplo, o chamado movimento da qualidade da Brizola, em que a Brigada realmente se aferrou defendendo a democracia no Brasil. Na atividade de polícia nós perdemos todos os anos uma quantidade muito grande. Hoje eu ainda estava em Santa Maria, numa manifestação nossa, uma caminhada, fizemos, e ali estavam vários companheiros nossos em cadeira de roda, em moídos, né, defensores de lutarem pela sociedade, receberem tiro de bandido e saírem aleijados, além do suicídio. O governador esquece quem fez o Rio Grande. Nós, os gaúchos, fizemos, mas a Brigada, que é um ente exclusivamente gaúcho, ela está presente na história do Rio Grande do Sul em todas as suas fases. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, porque o governador Eduardo Leite quer esse projeto aprovado até o final do ano, né, para passar a vigorar já em janeiro do ano que vem. Nós vamos ficar alerta, até vou lhe dizer, está se projetando que ele vai fazer uma convocação extraordinária e que dia 26 de dezembro, sorrateiramente ali, se reúnam os deputados a toque de caixa, acompanhem e aprovem. Não façam isso, que nós não vamos nos desmobilizar e vamos estar acompanhando. E vamos escrever no livro da história do Rio Grande o nome dos deputados que estão do Rio Grande e os funcionários públicos, e especialmente a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. Especialmente esses entes aí, nós vamos escrever no livro da história. Coronel Marcos Paulo Beck, olha, o professor Edson me diz aqui, a frase do rei fraco é de Luiz de Camões, viu? Por isso eu gosto dos meus ouvintes. Eles estão sempre atentos aqui a nos... Também, muito, quando não sei, eu me corri, aliás, eu me socorro com eles. Que o padre Cheta também, uma certa ocasião, ele escreveu, mas certamente já baseado em Luiz de Camões. Agradeço ao nosso amigo aí, e é bom contarmos com historiadores que sabem o que eu estou dizendo da Brigada, escrevendo a história do Rio Grande do Sul. Tá certo, então. Coronel Marcos Paulo Beck, que é presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, obrigada pela participação, pelas informações. Bom fim de tarde. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Muito obrigado.